Olá pessoal, tudo bom? Gente, hoje a gente vai falar de um tema muito bacana. Eu recebo também muitas mensagens às vezes as pessoas pedindo socorro. Léo, me ajuda, minha cadelinha vai parir, eu não sei o que fazer. Então, gente, eu vou falar algumas coisas aqui. São coisas até assim, parecem meio óbvias, mas eu acho importante a gente falar, tá? Porque se você colocou sua cadelinha para parir, você vai ficar atento a algumas situações que eu vou citar aqui. E se você não colocou ainda, você vai até repensar se coloca ou não sua cadelinha para cruzar. Então, assim, basicamente, o que eu tenho que saber antes de colocar minha cadelinha para reproduzir ou não, tá bom? Quero pedir também para você que está assistindo pela primeira vez, se inscrever no meu canal, clica aí numa palavrinha inscrever-se, ative o sininho de notificações e dá um joinha, tá? Quem já foi inscrito já aperta aí no joinha que ajuda muito na divulgação. Vamos lá. Galera, eu anotei algumas coisas aqui e aí eu vou lendo aqui falando um pouquinho com vocês. Primeira coisa, alimentação. Então, gente, se você colocou sua cadelinha para procriar, para ter bebê, né, para reproduzir, você tem que se preocupar com a alimentação. Nem sempre ela pode e deve continuar com a mesma alimentação que você estava dando. Às vezes você tem que mudar até a ração para uma ração de melhor qualidade. Às vezes a gente usa aquela formulazinha mais simples que é assim, não sabe o que fazer? Muda para pelo menos uma ração de filhote que vai ter um teor de proteína maior e você já oferece um suporte melhor para a sua cadela. Sem contar nas suplementações. Então, se sua cadela tiver alguma carência nutricional, você vai precisar fazer alguma suplementação. Como que eu vou saber disso, Léo? Indo numa consulta com um veterinário, né? Ele vai poder avaliar seu cãozinho, ver se ela tem score corporal ideal para reproduzir. Então é muito importante fazer isso até antes de colocar a cadela para reproduzir, antes de colocar para acasalar, tá? Então tem que se preocupar com a suplementação. Outra coisa que as pessoas não pensam é o local que ela vai parir. Você sabe aonde sua cadela vai parir, onde que você pretende deixá-la para ela ter os bebezinhos? É muito importante você fazer isso bem antes do parto, né? Você monta até uma caminha, a gente fala que a gente monta um ninho para a cadela. Então a cadela ela não fica na hora de parir procurando algum lugar. Tem cadelas que param em cima da cama, embaixo da cama, às vezes vai em algum canto muito diferente do comum, porque ela está querendo se isolar, ficar protegida ali naquele momento. Então se você já oferece esse local bem antes, a cadela ela já se sente segura na hora que ela sentir as primeiras contrações. Ela vai para aquele cantinho ali, ao invés de se socar assim dentro do seu guarda-roupa, ou atrás de alguma cômoda, ou embaixo da cama, que são lugares difíceis. Se você pretende ajudar a sua cadela, como é que você vai ajudar uma cadela que vai parir ali debaixo da cama? Eu já ouvi relatos de pessoas que falaram que a cadela entrou assim em alguma parte do sofá, e aí a pessoa não tinha como dar nenhum tipo de socorro para a cadela. Então é muito importante você já proporcionar esse cantinho para a cadela bem antes, tá? Outra coisa, local onde vai ficar os filhotes, né? Principalmente onde os filhotes vão ficar depois que você estiver desmamando. Isso é muito importante porque eu recebo várias e várias mensagens falando, Léo, eu peguei da minha vizinha porque ela aí pegou muito novo, né? 30 dias, 30 e poucos dias. Aí eu pergunto, por que você pegou um filhote tão novo? Ah, minha vizinha falou que a cadelinha já estava rejeitando e aí ela me deu logo, porque ela não tinha onde pôr os filhotes. Gente, quem vai colocar a sua cadelinha para reproduzir já tem que pensar em tudo isso. A cadela ela não fica todo o tempo com filhote não, e é normal lá para os 30 e poucos dias ela começar a rejeitar um pouquinho os filhotes, é até instintivo, porque ela quer que os filhotes comecem a procurar outro tipo de alimento. É nessa fase que a gente começa uma suplementação com alguma papinha, depois vai para a ração úmida, depois com caroços um pouquinho mais durinhos, até chegar à ração seca. Então, nesse período do desmame, os filhotes não ficam mais com a mamãe, ou quase não ficam com a mamãe. Então você tem que ter uma logística aí na sua casa para ficar com esses bebezinhos. E aí podem ter 2, 3, 4, 5, 6. Então vai dar bastante trabalho. Você tem que aí montar um chiqueirinho, alguma coisa, algum espaçozinho para cuidar
desses filhotes, tá? Na hora do parto, você vai poder ajudar? Você vai estar em casa na hora do parto? Isso é uma pergunta muito importante, porque nem todas as cadelas, principalmente o Shih Tzu, o York, Maltese, esses cãezinhos pequenos, né, Spitz alemão, esses cães que a gente cria aí mais doméstico, eles nem todos têm habilidade materna e habilidade para fazer o parto sozinho. Então tem cadelas que às vezes decepam a pata de um filhotinho, tem cadelas que na hora de tracionar e fazer o corte do cordão umbilical, você vê que faz um corte ali no abdômen, sai todas as vísceras, coloca todo o intestino do filhote para fora. Eu já tive relatos de pessoas falando, minha cadela comeu parte mesmo do filhote, decepou a cabeça de um filhote, porque a cadela não sabe o que fazer. Então você vai estar na hora do parto. Por que eu estou falando isso? Porque sua cadela ela não é um reloginho programado, ela só vai parir quando eu estiver em casa. Ela pode parir quando você estiver trabalhando, ela pode parir de madrugada, né? É muito comum os cães parirem de madrugada, 3, 4, 5 horas da manhã. E aí, às vezes, ela entra em contração às 3 da manhã, você tem que sair para trabalhar às 8 horas. Será que até lá ela já pariu todos os filhotes? Você tem alguém que fique com a cadela até terminar o parto? Então, tudo isso você tem que pensar antes de colocar a sua cadelinha, que foi uma cadela que você comprou para ser um cão de companhia, né? Você não comprou ela pensando em reproduzir. Ainda tem isso que a gente vai falar mais para frente. Então, se você trabalha, não tem tanta disponibilidade assim, tem que ter alguém que possa ficar com ela no momento que ela for parir. Ela pode precisar dessa ajuda. Se não for parto normal, tenho como arcar com os custos? Muito importante isso também. Às vezes você está ali percebendo que ela está numa agonia, os filhotes já estão numa agonia e, bom, tem algo de errado, ela não vai conseguir parir sozinha ou você não consegue ajudar para que aquele parto seja um parto normal. Você tem condições de sair para socorrê-la, de emergência, arcar com uma cesárea ou tudo que venha a surgir depois, né? Se a cadela precisar de uma internação, se toda a ninhada precisar ficar na clínica veterinária, você tem condições de arcar com tudo isso? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa coloca a cadela para reproduzir, né? Para acasalar, mas não pensa nisso, fala, eu fui pego de surpresa. Bom, você não foi pego de surpresa, você colocou ela para acasalar, então você teve aí 2 meses que foi o tempo de gestação, né? Então você sabia as coisas que poderiam acontecer. E se você não pensou nisso, eu estou aqui com esse vídeo para te fazer pensar, né? Para pensar 2, 3, 4 vezes antes de colocá-la para cruzar. Outra coisa importante, se precisar de mamadas, né? Nasceu aí em casa, nasceram 4 filhotes, Léo, dos 4, 3 são bem pequenininhos, eu estou percebendo que eles não estão mamando sozinhos. Você pode ajudar, você sabe ajudar, né? Porque às vezes não é só poder, às vezes os cãezinhos são pequenos, eu não estou conseguindo ir sozinho para mamar, e às vezes a cadela não tem leite suficiente para dar para a quantidade de filhotes que ela teve. Às vezes não aconteceu nada de errado com os filhotes, eles são grandes, fortes, mas a cadela não tem leite suficiente. E aí, você tem tempo suficiente? A gente sabe que nas primeiras horas a gente deve ficar de 2 em 2, de 3 em 3 horas acordando e fazendo aí ajudando nessa mamada. Você tem esse tempo, né, para fazer isso? Outra pergunta importantíssima. O que eu vou fazer com os filhotes? Nasceram 5 filhotes. Eu vou doar todos os filhotes? Eu vou vender os filhotes? Se eu for vender, quanto que eu vou vender? Para quem eu vou vender? Né? Como que eu vou fazer? Vou cobrar? Né? Porque eu não trabalho com isso. Eu vou registrar os filhotes? Como que eu vou fazer? Eu já procurei uma entidade que faça o registro dos animais. Meus cães têm, os cães que eu coloquei para reproduzir, tem registro, tem pedigree.
ou a minha cadela tem, o do vizinho que peguei emprestado tem, e o vizinho vai me emprestar o registro, eu vou levar lá, eu sei como fazer isso? Isso é uma pergunta muito importante, tá? Você tem um suporte, uma orientação, um veterinário que possa te atender, que possa te orientar, se for preciso tirar assim, alguma dúvida, algum esclarecimento durante esse período aí de gestação, ou até mesmo durante o parto, eu tenho para quem ligar. Eu não estou falando ligar para mim não, tá? Eu presto consultoria, mas nem sempre eu tenho como fazer uma consultoria para alguém que está ali parindo 3, 4 horas da manhã. Né? Às vezes as pessoas até acham que o meu zap lá de venda, que eu falo, gente, o zap é para venda, não consigo tirar dúvidas naquele zap. Até porque sempre o zap está lotado com dúvidas para venda. Né? Então, meu zap ali é para venda. Às vezes as pessoas ficam lá, olha, pedindo um socorro. Não tem como. Eu estou numa vida aí correndo. Às vezes quem atende é a Dani, às vezes quem atende é a Yara. Né? Nem sempre sou eu que atendo. Então não dá para fazer esse tipo de orientação. E você precisa de um profissional que possa te orientar. Outra coisa que aconteceu muito comigo e com a Dani no início é estar preparado emocionalmente para o pior. Às vezes, gente, nem todos os filhotes sobrevivem. Às vezes você pode ter alguma situação que você não consegue ajudar. Ou pior dos piores, na minha suposição aqui, é se acontecer alguma coisa com a sua cadelinha. Né? Você tem a sua cadelinha lá como estimação, é um ser vivo ali, é um ente querido, é um parente, né? É um filho querido que a gente tem que, meu Deus, não pode acontecer nada com ele ou com ela que a gente vai sofrer muito. Aí você coloca ela para reproduzir, e aí pensa, eu tenho uma situação para contar para vocês que um amigo meu da faculdade me mostrou um vídeo, a cadela estava tendo sinais clínicos como se fosse uma convulsão. E ele me perguntou, Léo, o que você diria disso daqui? Ele me mostrou o vídeo. Esse vídeo foi, acho que um amigo ou um conhecido que mandou para ele. Lógico que eu não vou colocar, ele nem me passou o vídeo, nem quis, e nem não poderia colocar aqui para vocês para expor alguma situação. Estou contando aqui porque ninguém vai saber quem é. E aí, parecia sinais neurológicos. Então, você olhando rapidamente, você pensa, pode ser uma sinomose, ou até mesmo um quadro bem agressivo de uma parvo, não sei, qualquer outra complicação, uma intoxicação. A gente pensa em várias situações. Parecia que a cadela estava convulsionando. E depois ele me falou, Léo, sabe o que é isso? A cadela estava grávida e ele nem sabia que a cadela estava grávida. Ela cruzou lá para o acidente, eu não sei se ele tem outros cães, até de outra raça, era uma Shih Tzu. Cruzou por acidente, tentou ter parto, né, normal, não conseguiu, os filhotes ficaram em agonia ali e ela já estava tendo uma complicação neurológica, um quadro neurológico, por um agravamento seríssimo. Depois, quando ele levou no veterinário, tentaram fazer uma cesárea, mas já era tarde demais, todas as complicações que ela estava tendo ali era por uma complicação muito mais séria, por isso que é aquele sinal mais parecido uma convulsão do que qualquer outra coisa. Ela não tinha mais contração, nada, ela estava mesmo já vindo a óbito. Então olha que triste, ele nem sequer sabia que a cadela estava grávida. Talvez ela tivesse grávida de 1, 2, não fez muita barriga, e ele tinha cães solto, entrou no cio sem saber, então, o ideal nessas situações é castrar. Não quer que sua cadela tenha filhote? Castre. Né? Você tem outro cãozinho, é muito grande, é muito pequeno, acho que nem vai pegar ela. Vai, gente, eles vão dar um jeito. Então, faça a castração, tá? Estejam preparados também emocionalmente para o pior, como eu falei. Outra coisa, tem muita gente que coloca a cadela para reproduzir e nem sabe se a cadela é apta para tal fins, né? Então eu não estou falando só se ela vai ter passagem, não. Porque tem cadelas que a gente aposta que é apta para reproduzir, ela realmente não tem passagem, vai precisar de uma cesárea. Mas eu não estou falando só isso. Às vezes a cadela não tem nenhuma aptidão para ser uma cadela, para reproduzir. Então ela não tem nenhuma habilidade materna, ela não vai cuidar de filhote, ela vai rejeitar.
Então isso é muito complicado, você não tem como fazer. Eu acho que quem está em casa e comprou como pet é muito amador para fazer essa avaliação, né? A gente que já é profissional, trabalhando com reprodução, às vezes a gente erra, às vezes a gente aposta num filhote. Chega na fase adulta, a gente fica, poxa, não era aquilo que eu esperava. Mas a gente, pelo menos avalia um cão adulto, a gente já tem um feeling, né? E a gente fica com um filhote de uma cadela que já é excelente em reprodução. Vocês não, vocês compram os cãezinhos sempre como companhia, né? Porque vocês compraram para companhia. É muito mais difícil avaliar um cão que veio para a mão de vocês como um cão pet, tá? Então tem que saber se tem tamanho e peso suficiente para ser um bom reprodutor, se está gozando de ótima saúde, se tem uma habilidade materna, como eu falei, se tem uma boa genética, se tem uma boa linhagem. Às vezes a pessoa acha que o cão é lindo, coloca para reproduzir com o do vizinho que é lindo. Tira um filhotinho que não sai tão bonito. Isso eu só estou falando na parte do fenótipo, tá? Que a gente pode ver. E aí fala, Léo, como é que pode? É filho desse pai com essa mãe e nasceu assim, diferente. Claro, gente, vocês não conhecem a linhagem. Gente que está trabalhando com reprodução, a gente procura comprar cães de uma linhagem muito boa, né? De famílias que trouxeram sempre cães com excelência, né? Não é qualquer cão, não é simples assim, né? Então tem que pensar nisso também. Estou capacitado para fazer o parto e ajudar na manobra se preciso for? Muito importante também. Os filhotes não vêm simplesmente assim, minha cadela fez tudo, Léo, eu não ajudei, quando eu cheguei lá fez tudo, tirou da bolsa, limpou, quando eu cheguei todos os bebês já estavam limpos. Ótimo, tem cadela que faz isso, eu acredito mesmo. Os cães de grande porte fazem isso muito bem. Mas tem cadelas que podem conseguir expulsar o filhote, mas o filhote pode morrer ali na bolsinha porque ela não tirou, né, da placenta, o filhote ficou envolto ali e morreu afogado nos líquidos do parto. Então, bem complicado. Tem cadelas que simplesmente ficam com o cão atravessado na metade do parto, né? Você vê, às vezes, a cabeça, você só vê saindo a cabeça na vulva. Tem filhotes que, às vezes, vêm em outras apresentações, que a gente chama, né? Então, pode vir com as patinhas traseiras, pode nem estar tentando vir com a patinha traseira. Eu já vi muito filhote vindo assim com a parte dorsal só. Então, ele vem transversal, que é muito mais complicado. Então, se você não se sentir capacitado para ajudar nessa manobra para fazer com que venha o filhote, mesmo a cadela tendo capacidade de ter normal, ela não vai ter porque não teve uma ajuda necessária, tá? Sei cuidar dos filhotes até a entrega para a nova família, muito bom isso também. Tem pessoas que não entendem nada de cronograma, né? Às vezes mal sabe cuidar do cãozinho dela, que dirá cuidar de uma ninhada toda. E quando eu falo cuidar, não é só fazer a vermifugação não, tá, gente? Não é aquela receitinha de bolo que está lá, que vocês acham que serve para todo mundo, que está lá no Google, não. Ah, vermifugar é assim, vacinar é assado. Não, gente, são outras situações. Às vezes, durante o processo, pode aparecer uma bactériazinha, pode aparecer um protozoário, o filhote pode ficar resfriado. Às vezes, precisa de todo um manejo ali de higiene, né? Muito importante, a higienização do filhote, corte de unha. Eu falo muito disso aqui no canal. O corte ali da higienização da bundinha para animais que são peludos, porque você pode ter outras complicações. Às vezes, saber um pouco sobre a sinofilia daquela raça para não confundir algumas características que são esperadas em algumas fases com algumas patologias, né? Então, diferenciar o que é um filhote espirrando de um filhote que está fazendo uma troca de calor porque estava no ar-condicionado e agora saiu para uma temperatura mais quente, está saindo aguinha no nariz. Diferenciar de um ronco, de um roncado, de um filhote quase roncando mesmo, de um filhote já com uma narina mais estenosada. Então, tem que saber um pouquinho, né? Se algum filhote que nasceu precisar de algum tratamento, você pode custear? Às vezes as pessoas me chamam, Léo,
tinha um filhote diferente, levei no veterinário e agora ele vai precisar fazer tal tratamento. Teve um filhote que nasceu já com a síndrome do cão nadador, teve um filhote que nasceu com uma fenda palatina, com lábio leporino, né? Então, tem que estar atento para essas situações. Nem todos os filhotes podem nascer saudável e aí você, naquele que não nascer saudável, você tem que custear todo o tratamento. Sei fazer o cronograma, os cuidados até a entrega, aí é aquilo que eu falei do basicão mesmo, da vermifugação, de um preventivo de giardia, de uma suplementação, de uma vacinação, aí tem que entender as datas, quando eu devo fazer tal vacina, né? O ideal é fazer os cuidados antes de entregar para uma nova família, né? Outra coisa também importante para pensar, no ambiente que você mora, na casa, no apartamento, você pode ter vários animais, né? Se for apartamento, por exemplo, você pode ter latidos, né, em excesso, então tem que pensar em tudo isso. Bom, eu acho que eu aqui pontuei várias coisas que a gente deve pensar. No meu canal eu tenho alguns vídeos que ajudam algumas pessoas a fazer o parto, mas eu não gosto de potencializar muito essa ajuda, até para, eu falo assim, que se a gente ajudar muito, tem pessoas fazendo isso de forma amadora, né? Assim, não vão procurar profissionais para ajudar, vão encontrar tudo em rede social. E aí não é uma receita, não há uma receita para todo mundo, as pessoas têm que se especializar, né? Quer trabalhar com reprodução? Então vai estudar um pouquinho, vai fazer algum cursinho, não precisa fazer uma faculdade de medicina veterinária, mas pode fazer algum curso, pode se orientar melhor com um veterinário, pode ter um veterinário ali, amigo, que vai cuidar de todo o seu plantel e aí ele vai te dar alguns toques, montar algum cronograma para você, tá? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, por vocês estarem continuando aqui na nossa família aí, Ralph Imperador, sempre aguardando algum vídeo quando eu tenho um tempinho, tá? Beijo carinhoso no coração de vocês, saúde para todos os cães de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!